Entenda o seu direito e hoje a gente vai falar de PEC das domésticas, que completou 12 anos em 2025. A emenda trouxe direito para os trabalhadores domésticos, mas apesar do avanço, a realidade ainda revela muitos casos de exploração e descumprimento dos direitos da categoria. Esse é um dos principais desafios para quem luta pela classe. E para falar mais desse assunto, eu recebo aqui nos estúdios o advogado trabalhista Fabrício Barcelos. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. A gente fala de PEC das domésticas, a gente estava até comentando aqui antes do ao vivo começar, que como passou rápido esse período, né? Foram 12 anos. Quais os avanços, doutor Fabrício? 12 anos de inovação e segurança jurídica para aquelas pessoas que desenvolvem os trabalhos no âmbito doméstico. E aí o principal ponto que eu tenho a chamar a atenção é, a gente pensa sempre que trabalhador doméstico é só aquela pessoa que está lá ajudando a família na limpeza e na cozinha. E trabalhador doméstico é toda e qualquer pessoa que presta serviço no âmbito das residências. Pode ser o motorista, pode ser o jardineiro, pode ser um segurança, a empregada doméstica, a cozinheira. Então isso é sempre bom alertar. Não é só quem está dentro de casa ali, mas todo mundo que, de certa forma, ajuda no bom andamento da sua casa, desde a área externa, cuidado dos filhos também. Exatamente. Babás, cuidadores, todos esses são considerados empregados domésticos. Quando a gente fala de PEC das domésticas, de direitos adquiridos, né, nesses 12 anos, quais foram os avanços? A legislação, quando foi normativizada lá em 2013 ainda, ela equiparou os empregados domésticos aos empregados seletistas. Então, ela trouxe os mesmos direitos, direito a férias, 13º, recebimento de FGTS, aviso prévio. Então, tudo isso foi garantido, horas extras, adicional noturno, direito a intervalo para descanso, de refeição. Muito se confundia, principalmente para quem mora no emprego, né? Que horas começa a trabalhar, que horas que termina, que horas que é o descanso. Tudo isso também regularizou a vida de quem mora no local? Exatamente. Trouxe uma regularidade, uma segurança jurídica. E é um ponto de extrema atenção. A jornada do empregado doméstico é um ponto que quase ninguém observa e o que mais dá problema diante da Justiça do Trabalho, porque o empregador efetivamente não registra o ponto do empregado doméstico ou acaba extrapolando por um requisito, por uma especificidade de, por exemplo, o empregado morar na residência. Acaba ali acontecendo um abusozinho na jornada desses empregados. E qual que é a orientação nesse caso? Tem um livro de ponto, tem um ponto digital? Qual que é a livro orientação? De ponto, uma folha de ponto, um caderno de ponto que é encontrado em toda e qualquer papelaria, e pedir ao empregado que registre corretamente o seu horário de trabalho, o horário de entrada, o horário que ele parou para o almoço, que ele retornou e o horário de saída. Que ele faça essa anotação diariamente. E não só lá ao fim do mês ele chega e preencha toda aquela folha. E isso é irregular, precisa ser anotado dia a dia. E esse é um dos erros mais comuns, o senhor já disse aqui, mas quais são os outros erros comuns que culminam em ações trabalhistas? Extrapolar jornada, falta de concessão do intervalo para a refeição. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. A gente acha que o empregado doméstico está ali na nossa residência, ele não tem direito a parar para o almoço, para descansar pelo menos uma hora. E tem esse direito. Ou então, às vezes, a gente fala, não, nem descansa, o próprio funcionário não quer descansar para sair um pouquinho mais cedo, e isso é irregular. Quando a gente fala de questão de infração, existe algum descumprimento por parte dos trabalhadores, não por má fé, assim, mas talvez porque a pessoa não conheça a lei corretamente? São descumprimentos corriqueiros, por exemplo, atrasos, falta de justificativa de uma ida ao médico, por exemplo, não cumprir o horário estipulado contratualmente da jornada, não vir trabalhar em algum dia específico. Então, é a mesma coisa para quem trabalha em uma empresa, é para quem trabalha na casa da família, né? Foi ao médico, leva um atestado, justifica, orienta. Tem que ter essa conversa entre trabalhador e a pessoa que está contratando. Exatamente, deixar as coisas sempre muito claras para que não ocorram conflitos futuros. E todo mundo trabalhar dentro de uma legalidade, tanto o empregado quanto o empregador. O que mudou com a questão do e-social? O e-social trouxe uma facilitação no recolhimento dos impostos, efetivamente, ou seja, é feito tudo ali em um único ambiente virtual
e ainda o controle do próprio empregado para saber se ele está sendo recolhido os seus direitos corretamente, se o seu FGTS está sendo pago, se o INSS está sendo pago, se o seu salário está aplicado da forma correta. Então, tudo isso o E-Social traz de vantagens para ambas as partes. Fabrício, a gente sabe que empresas, né, geralmente as regras são mais determinadas e mais fáceis de serem cumpridas em um ambiente empresarial. Quando se trata de um ambiente doméstico, é possível impor limites, né, entre trabalhador, entre as pessoas da casa, entre o ambiente? Como que se estabelece isso, mantendo a relação de trabalho, mas mantendo também o bom senso por se tratar de um ambiente doméstico? A sensação do ambiente doméstico é que ele tem um pouco menos de formalismo, quando na verdade tem o mesmo formalismo de uma empresa. Então, eu vou dar um exemplo clássico, o uso do celular. Isso pode ser estipulado entre as partes, qual é o momento de usar o celular, se pode usar o celular, se não pode usar o celular dentro do ambiente doméstico. Então, cabe um pouquinho ali de ajuste e bom senso de ambas as partes para que isso chegue a uma regra ali de convivência do dia a dia. Alimentação também, porque muitas vezes a pessoa tem direito à alimentação ou não tem, ou come na casa, almoça na casa junto com a família. Estipulado caso a caso, tá? A lei não exige que o empregador forneça alimentação. É de bom senso que essa pessoa se alimente no ambiente familiar em que ela trabalha, até porque na maioria das vezes ela mesma está produzindo ali o alimento do dia a dia. Então, isso é uma questão até de humanidade, na verdade. Existe, assim, um contrato que pode ser feito? Existe um contrato, deve ser feito um contrato escrito estipulando, entre aspas, todas as regras que vão reger ali aquela relação empregado e empregador. E o que caracteriza que a pessoa tem uma relação? Porque hoje em dia é muito comum pessoas que não trabalham todos os dias na casa da família, mas trabalham 2, 3, as famosas diaristas, né? Como que funciona esse trabalho? A lei traz expressamente e claramente que qualquer trabalho em ambiente doméstico acima de 2 dias na semana é caracterizado o vínculo de emprego, ou seja, deixa de ser uma diarista e passa a ser um empregado doméstico. Então, se a pessoa trabalhou pelo 3º dia dentro da mesma semana, ela é considerada empregada doméstica e tem que ter registro na carteira de trabalho. Mesmo que seja acordado entre as partes num contrato? Mesmo que seja acordado entre as partes num contrato. Lá na frente vai ser considerado irregular. Certo, então, doutor Fabrício Barcelos, ele que é especialista aí em direito do trabalho, são muitas as questões, né? A gente não dá para levantar tudo aqui durante o período do JBC, por isso que eu peço para o senhor deixar o seu contato para os nossos telespectadores. Eu deixo com a edição do jornal o nosso e-mail depois para elas divulgarem. Então. Muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde.